Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com mais ilustres debatedores aqui. Começaram por Luiz Coronel, o nosso poeta. O Mário Quintana era o poeta maior, e nós podemos chamar de quê? Poeta médio, tá bom? Sim, eu sou médio, para não sei que é pequeno. Não, mas esse... Paulo, esse é o Big, Brigadeiro Raul José Ferreira Dias. É porque é o seguinte, eu não tive o prazer de conhecer o Mário Quintana. Não sabe, eu convivi com ele no Correio do Povo. Então, para mim, o poeta maior é meu amigo, acabou. E estamos conversados. Outro dia eu estava me lembrando de uma do Mário Quintana, uma vitrine de Blick, um busto de Napoleão. E eu chego à conclusão que o último reino da glória são as vitrines de Blick. Que beleza. Essa era a observação dele, né? As reticências são pegadas que o pensamento dá depois que a ideia termina, né? Leonardo Lamacchia, nosso presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Árabe. Temos muitas atividades aí já previstas para ser expoídas. Eu quero saber na Casa da Pampa, lá que eu estou já com o calendário fechando, hein? Pô, estamos lá. Sempre lá com vocês. Não, eu quero ver o que tu vai fazer lá, né? Ah, bem. O ano passado tivesse um espaço lá, né? Não, esse homem não, ele não é fácil. E temos o prazer de receber o nosso presidente da associação, Leopoldina Juvenil, que nos abriga no troféu Cenário Sul, para mim, um dos clubes mais lindos do Brasil. Sim. O Rodrigo Maia, que esteve na nossa festa no passado, disse, olha, no Rio não tem um clube tão lindo como esse. Olha, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. E se tu pensares bem, nós temos um carioca aqui, que é o brigadeiro Raul José Ferreira Dias, com arquitetura externa e interna, que tem a Leopoldina Juvenil, nós não temos clube no Rio de Janeiro. Gustavo Calef, prazer ter Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Boa tarde aos amigos da mesa. E vai ser um programa muito interessante para estarmos debatendo aí hoje à tarde. No Rio de Janeiro, eu não me lembro de um clube assim com... Bonito desse jeito, assim, que é muito tradicional, tradicionais, né? Mas com esse tipo de arquitetura que se apresenta um pouco, certo? O próprio Fluminense, né, que é uma sede super tradicional, ali do lado do Palácio Guanabara, certo? O próprio Vasco da Gama, que tem dentro da sua área social uma área também antiga e muito bonita. Mas falando do clube essencialmente social... Não, o clube essencialmente social... Futebol, não, porque aí tem... Você vai ter o Sírio-Libanês, alguma coisa assim, mas não... Country Club. O próprio Country Club, mas com essa proposta arquitetônica que tem o Leopoldina Juvenil, não tem. Eu vou, assim, fazer as partes do Lênio, né? Péricles foi convidado para inaugurar um teatro. Ele chegou lá e disse, não serve. O que falta? Falta o FI. O que é o FI? É a constante de aproximação entre as pessoas. Um lugar tem isto ou não tem. Aí então fizeram um teatro incrustado na rocha, que tinha o tal de FI, que era a constante de aproximação. E lugares que não tem isso, não adianta. Tu pode botar luz de cristal, pode fazer o que tu quiseres. Se as pessoas não se sentiram integradas, quebrou-se o mistério. E o Leopoldina tem isso. O Teatro São Pedro tem isso. Tu pisa e tu pertences àquilo. É verdade. Pô, muito legal, gostei. Mas viemos trabalhando para poder cada vez mais ter esse FI. Realmente, constante de aproximação. Esse ano nós estamos com um projeto chamado Aproximando Gerações. Para que a gente possa fazer com que as gerações ainda existentes mostrem para as gerações novas o que já foi vivido dentro do clube. Então nós temos campeões de tênis que frequentam o clube e ninguém, a meninada, a gurizada, não sabe quem é aquele campeão de tênis que passa caminhando no clube todos os dias. Então para poder resgatar e valorizar as pessoas que ainda estão aqui. O próprio Tomás Koch, ele viveu muito. O Tomás Koch está vivendo muito a Leopoldina. Está vivendo hoje. Hoje o Tomás ele vem atuando junto com a nossa equipe de tênis. O Tomás tem vindo muito a Porto Alegre e nos pede para poder auxiliar a nossa equipe de tênis. Então, isso é... Não, então, uma meninada hoje, tendo relação com o Tomás, já é uma aproximação de gerações fantásticas.
Nós temos o Eleutério Martins, vulgo Chipanza, que é uma pessoa Chipanza, que também que jogou. O Chipanza está todo final de semana no clube e os meninos de 10, 12 anos passam pelo lado dele, não sabem nem quem ele é. Ele foi campeão brasileiro de tênis, ele jogou torneios no mundo inteiro. Então, é tentar resgatar isso. A pessoa está aqui, ela está viva, ela tem muito a contribuir. Até pela imprensa, ele não foi valorizado tanto quanto devia. Exatamente, foi um jogador esplêndido. Esplêndido. Então, é isso, a ideia do Leopoldino esse ano é Edson Mandarino também foi outra grande figura. O ano passado nós fizemos um evento que foi a comemoração dos 50 anos da vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na Copa Davis. E no final do ano nós temos um evento que é o Destaques do Esporte no clube, e nós trouxemos o Thomas Koch e o Edson Mandarino. E fizemos uma festa para eles, né, agradecendo todo o feito que eles fizeram pelo clube. O Edson Mandarino está morando em Livramento? Não, está morando na Espanha. Ah, na Espanha? Está morando na Espanha, ele hoje atua. Eu encontrava ainda... muito nas Copas do Mundo o irmão dele, que não perdia a Copa do Mundo. Sim, morador de Livramento. Mas o Mandarino mora na Espanha e trabalha com tênis. Trabalha na Federação Espanhola de Tênis. Vou te dar uma frase para ti usar neste projeto. A memória é tão importante quanto a imaginação. Essa frase é muito... As pessoas, às vezes, não dão a valorização da memória das coisas. E tu estás conferindo valor à memória. Posso me atrever a sugerir uma frase também? Depois do Luiz Coronel vai ser um fiasco, mas... Não, olha... Uma frase que o meu pai gostava muito, o respeito ao passado é alicerce fundamental para a construção do futuro. Sem dúvida nenhuma. E é isso, respeitar Exato. Essa Muito legal esse projeto, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque essa sociedade que cria muros entre gerações é uma sociedade doentia. No Oriente houve uma experiências observadas de tribos que compravam velhos para herdar sua sabedoria. Imagina, aqui se tu deixar, não houver uma reação, ao primeiro fio de cabelo branco já encomenda um epitáfio. Não é? A pessoa, nós íamos ficar mal, né? Mas eu acho, sabe o que eu acho extrema agressividade, as adjetivações, as pessoas que têm mais idade, eu chamo de jovens há mais tempo, agora idoso. Qual é a outra? Ancião. Melhor idade. Esses dias eu ouvi um senhor de melhor idade. É de última melhor idade, né? A melhor idade é de última. Não, por que adjetivar? Tem que adjetivar. Esses dias eu vi um rapaz chamando um senhor, dizendo, o senhor está na melhor idade. Não, melhor idade é a que tu estás. Chega na minha para tu ver se é a melhor idade ou não. Aí vamos voltar para onde o Paulo estava, para o Mário Quintana. Velho é quem tem um ano mais que a gente. Aí não pega nunca. Aí não pega porque nunca. Vale para todos, né? Aquela outra do Mário Quintana, né? Tic-tac do relógio, máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. Isso vale para todos. Isso vale para todos. Porque a morte ronda todo mundo, não adianta. O tempo todo. Lamentavelmente, agora o filho do nosso colega, do desembargador-geral Barão de Boris, desapareceu no domingo, Juliano Luz Boris, desapareceu no domingo, foi encontrado dentro do carro, queimado. Eu ia fazer esse registro, fiquei muito chocado, quero fazer Então, estou dizendo, um jovem, 43 anos, 42 advogado, estava indo trabalhar, indo à encruzilhada para trabalhar e essa tragédia aconteceu. Então, força aí para o Genaro. Nesse momento ele está sendo enterrado lá em Encruzilhada, infelizmente não tive como ir, mas foi lá o desembargador Meixo, foi o Ricardo Alfonsin, eu acredito até que o Caníbal tenha ido, me disse que iria, né? Mas, trágico, triste momento. Realmente eu não pude ir, mas eu falei pessoalmente com ele. E essas inversões da ordem natural das coisas, são muito traumáticas. Né? Porque o normal são os pais irem antes dos filhos, isso é a coisa natural. Essa inversão, inclusive eu vivi isso na minha família, quando perdi o irmão, e vivi toda aquela situação, inclusive para os meus pais. E como que aquilo acabou... Meu pai faleceu com 95 anos, Coronel. E aos 95 anos, ele ainda se lembrava do filho de 10 que tinha ido antes dele. Então, é uma coisa realmente... Então, essa história de adjetivar, eu sou frontalmente contra isso. Né? Sou contra. É igual no nosso tempo, lá, quando... os adultos chamavam as crianças de fedelho, né? Fedelho, né? No interior tinha uma palavra querida para criança. Eu me lembro Bagé, Piratini, minhas outras. Mandinho. O mandinho. Me lembro de mandinho. Mas mandinho era mais pequeno, sabe os menores. Piá no Guarani quer dizer coração. Isso só. Eu sou o armazém rio-grandense da cultura inútil. Absolutamente, a cultura. Ô, Luiz Coronel, Leontina das Dores, livro,
e está aí também em vídeo e áudio, na voz da Fafá de Belém. 10 cantos, né? 10 cantos de Leontina das Dores. Eu estou muito faceiro com isso, né? Agora, por que das dores, hein? A palavra leontina representa caráter de leão, força, fortaleza. Das dores representa os desafios que a condição feminina apresentou. Essa mulher se impõe sobre os aprisionamentos que a vida lhe dava. Essas eram as dores que ela sente. Mas este é um canto da libertação da mulher. Né? Ela diz, noite adentro escuto os cães, madrugada escuto os galos, mas para quem quiser me ouvir, só de flores é que eu falo. Esse é o temperamento dela, não é? E a Fafá foi... Nada como viu poeta. Sim, pois é. O poeta falando A Fafá mergulhou no personagem. Ela não deixava eu entrar Mas ela no é estúdio. a própria Leontina das Ela Dores. não deixava eu entrar no estúdio para não atrapalhar, que ela estava em estado de imersão. Né? Ela é a própria Leontina das Dores. Eu penso em Leontina, penso na tua poesia, não penso mais em ti. Tu conseguiu te desfigurar na Leontina das Para dar um Dores. exemplo, Paulo, tem o canto que ela canta, o filho que vai nascer, não, se for menino que tenha coragem, que ninguém dome, e que faça penar as mulheres, qual padeci pelos homens. Se for mulher, eu espero que ame com tal paixão, que quem deixá-la carregue as marcas da solidão. Esta é a Leontina, né? Esta é a Leontina. Pô, agora eu não consigo mais pensar. Quando eu pensava em Leontina, que eu gosto de poesia e tal, lia ou pensava nas poesias, eu me lembrava do Luiz Coronel, agora eu me lembro da Fafá. Fizesse uma boa troca. Se fores do meu carro, agora está lá a Leontina das Dores com a Fafá de Belém. Agora a Leontina das Dores da Fafá de Belém, não digo mais do Luiz Coronel. Não é mais. A melhor coisa que pode acontecer para um autor é o dia que ele não é mais autor das suas coisas. Uma vez eu vi lá daquele circo de Barreiros, lá onde tem aquelas... Estava na porta um grande outdoor. Um tombo do lombo é um rombo no chão. Eu caio, mas saio com a crina na mão. Essa frase era uma milonga minha, mas deixou de ser. Que beleza quando anda sozinho, né? Que beleza quando as coisas andam sozinhas. Né? Vamos voltar para a nossa Associação Leopoldina Juvenil. A gente está falando em questão de PPCI, né? Os clubes que estão passando problemas para conseguir o seu PPCI. A Leopoldina, acho que foi um dos primeiros clubes a resolver seus problemas de PPCI. Mesmo sendo um prédio antigo. Quantos anos tem o prédio da Leopoldina? O prédio ele é um prédio de 1910, 1912. É um prédio já muito antigo. Claro. Muito antigo. 105 anos. E teve que sofrer todo um processo de adequação. Né? Estamos tendo que nos adequarmos, né? Porque ainda tem uma situação hoje que não basta só o PPCI, não é só a exigência dos bombeiros. Nós somos um prédio de Estado. Né? Então, por isso, o EPAC, ele também nos regula. Então, é tombado? Ele está listado para ser tombado. Então, assim, existe uma disputa entre os dois poderes, então qual deles nós atendemos? Né? Ou os bombeiros, Então, hoje nós, graças a Deus, já estamos em ótimas conversações, estamos evoluindo, porque um clube que tem tanto tempo, o problema que nós temos, Sojipa tem, União tem, é muito difícil hoje regulamentar. Só que União é um prédio moderno, um prédio que... Né? Mas mesmo assim, por mais moderno que seja, 30 anos já é antigo, porque nós temos leis novas, nós temos, né? Então, todas as adequações necessárias, mas realmente nós já há 2 anos viemos trabalhando numa equipe multidisciplinar para poder conseguir se adequar a todas as exigências legais, ter tudo conforme a lei manda, e a gente está atendendo bem. Vocês fizeram uma reforma grande na piscina, né? Sim, nós refizemos a piscina, tivemos que refazer, porque nós estávamos com um problema de vazamento, e aquele negócio, quando tem vazamento, tem uma forma, quebra, vai descobrir aonde que é e depois refaz, porque... Tentou-se várias vezes estancar o vazamento e não foi possível, a gente teve que refazer novamente a piscina. Resolveu o problema. Mas estamos resolvidos, graças a Deus, já na gestão passada do Eduardo Machado conseguimos resolver esse problema. E te trouxe aqui uma revista nossa, né, onde tem o nosso projeto na capa, aproximando gerações, recebendo das mãos. Estou saindo do forno e recebendo o próprio presidente da Leopoldina Juvenil, né, Calef? Pô, muito obrigado. É um clube maravilhoso, olha, sensacional. Estamos com o Coraza aqui. Muito. Coraza, olha, vou atentamente. Olha aqui. E nós tivemos uma festa. Eu quase me associei ao Leopoldina Juvenil, porque a minha mulher é jogadora de tênis, é de Santo Ângelo, jogou lá, jogou campeonatos e tal. E aí nós casamos, ela veio em Porto Alegre e disse, não, eu sou jogadora de tênis, eu jogo muito bem, e me desafiou para um jogo. E aí eu ganhei de 6-0, 6-1.
Aí eu disse, tá, e a Associação Leopoldina Juvenil? Ela disse, não, vamos repensar um outro clube, quem sabe? Não, mas vamos retomar. Vamos retomar e já Deixa eu amanhã. E aí o Paulo Soares queria me levar para ser vizinho dele, eu ia ficar longe, agora que eu tô perto, vou retomar contigo hoje no final do programa. Conversamos. E eu vou levar a Juliana lá para ela jogar Vocês comigo. levaram o nosso coronel Amorim, esse é galo, viu? Esse é um coronel da brigada que eu admiro. Esse é galo. Eu estive com ele hoje de manhã, hoje teve a solenidade do aniversário do Santos Dumont, né, dos 144 anos, que é uma solenidade tradicional na Força Aérea. Nós estivemos lá na base aérea e o Amorim estava lá, conversamos bastante. É que você falou. Ele foi comandante de Canoas, né? Certo, foi comandante lá e agora comandando o 9º, certo? É realmente uma pessoa diferenciada. Porque hoje, Paulo, não adianta, você quer fugir, mas o assunto é segurança pública. Porque se não tiver segurança pública, não tem nada. Não tem nada. Não tem festa, não tem economia, não tem poesia, não tem nada. Não tem. Você vai para a escola como? Você precisa de segurança pública. Você vai para o hospital, certo? Você tem que ter segurança pública. A vida vira uma roleta, né? Pronto. Mas, então, aproveitando, comentando do Coronel Amorim, e não só o grande amigo Coronel Amorim, mas como vários outros, o trabalho que esse pessoal faz hoje, com as árduas condições que o Estado dá para eles, né, é fantástico. Tem que tirar o chapéu, o que ele transformou o 9º, o que o nosso coronel, o nosso Major Fioli, do BOI, está fazendo com o BOI e reestruturando o BOI sem condições, porque o Estado nós sabemos que não tem recursos hoje. Eles trabalham sozinhos, eles levantam parede para poder dar condições pro policial ter o mínimo de necessidades básicas atendidas. Né? Mas, Calef, tem um detalhe o seguinte, parece que a sociedade gaúcha como um todo, parece que acordou para isso. Então, já existem várias iniciativas empresariais, certo? Diretamente focadas em coisas... 5 mil novos policiais. Isso. Então, no Rio Grande do Sul agora. Exatamente. Então, já é alguma coisa. Mas eu falo assim, em termos bem focados, né? E uma coisa que realmente precisa... E já está andando muito bem, eu acredito que vai andar, esse trabalho integrado, certo? Entre as forças municipais, as forças estaduais, quer dizer, todo mundo sentado à mesa, conversando e realmente fazendo um trabalho integrado. Certo? Precisamos, certo? Mas eu vejo realmente luz no fim do túnel, porque eu acredito nesse trabalho de integração, principalmente um trabalho de inteligência, ou seja, onde está, por quê, e depois age. Certo? Então, é por aí que a gente vai chegar. E a gente está falando de 1910, né, o prédio? Sim. 1910. E é um clube, quantos anos tem a Leopoldina? 154 anos. Acabamos de concluir. A fusão da Leopoldina com o Juvenil ocorreu quando? Foi 1800 ainda. Meu Deus. Chega a ser 1800. Eram dois clubes tradicionais que se uniram e se transformou nessa potência que é a Leopoldina Juvenil. E esse ano nós tivemos uma festa de aniversário que foi fantástica. Ia contar, nós tivemos Paralamas do Sucesso tocando para nós. Tivemos uma festa formidável, foi muito bonita estar na nossa... Nessa revista aqui, tivemos a presença de pessoas ilustres. E cantando música de todas as gerações, né? Todas as gerações, né? Mexeu aqui a banda tocou sucesso do grupo como Ela Disse Adeus. Maravilha. Parabéns, então. Muito obrigado. Nós temos que lembrar que o Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. É contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul possui mais de 70 mil profissionais registrados.
São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas que não estão habilitadas e garantem a sua segurança, a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione nosso Disque Segurança pelo 0800 510 2563. 0800 510 2563. Paulo. Proteger sua casa, ô Luiz Coronel. Ela continua ali na Corte Real? Dario Pederneiras. A agência Êxitos, que era sua, hoje é matriz, era na Corte Real. Ela era a melhor agência da praça, foi a melhor agência da corte, não é? Exatamente. E agora o senhor está na... Ele foi para lá por causa do... para ser vizinho do Paulo Brossard de Souza Filho. Vizinhança que muito me honrava. É verdade, que faz os dois lados, né? A casa dele vai, está lá a casa ainda da Corte Real até... Paulo, da Dario Pederneiras até Corte Real. Eu ia te contar uma história muito rapidíssima sobre veterinária. Alta noite, o cliente telefonou para o veterinário. Doutor, meu cachorro comeu a cartela de Viagra. O que tu quer que eu faça essa hora da noite? O senhor vem cá cortar as unhas dele, que eu estou... Esse é o Luiz Coronel. Teus cavalos nunca tomaram Viagra, não? Que eu saiba, né? Os meus nunca, né? Tu não ia aguentar, não. Proteger sua casa é com a Unicred. Ela valoriza os seus melhores momentos. O nosso seguro residencial oferece tudo o que você precisa para ficar mais tranquilo e seguro. Conheça a flexibilidade nas coberturas e os diferenciais exclusivos que só a nossa instituição financeira cooperativa tem. Quando pensar seguro residencial, escolha a Unicred. Unicred, mais valor para você. Agora eu estou colocando na minha casa energia solar, que é financiada até a longo prazo aí pela Unicred, viu, Luiz Coronel? Eu sou poeta, vou ter que botar energia lunar. Não é? Deve existir um jeito, né? Esse que é o Coronel... Lunar, bom, tu pode botar. Deve ser, tu tens autoridade suficiente para botar a lua onde tu quiser. É isso mesmo, obrigado. Ao menos no papel, né? Essa que o Coronel que nos contou me lembrou a música do João de Almeida Neto, aquele trecho que diz ou capam esse cuiudo ou emprenha toda a nação, né? É mais ou menos por aí, né? Que é o tango do Meretrício, a famosa música. Eu adoro esse do João de Almeida Neto. Vamos dar um espaço para os nossos telespectadores. Ninguém ignora que os entes públicos não produzem receitas, se abastecem com impostos que pagamos. Não tem dinheiro público, o dinheiro é privado que é entregue na mão do gestor público para gerir. Isso é a mesma coisa que a Previdência. O empregador entrega o seu dinheirinho lá para o gestor público gerenciar e o empregado também. Aí eles tomam esse dinheiro para fazer tudo que é possível e imaginário. Então, se abastece com os impostos que pagamos, cuja carga é exagerada. Exagerada é pouco. Aumentar agora, em pleno período recessivo, como está acontecendo, lamentavelmente, uma insensibilidade. A população já está sacrificada demais. Serviços públicos deficientes e tributos demais. O nosso Jorge Lisboa Goelzer, lá de Erechim. É um absurdo. É sobre o fundo de garantia, né? Não, imposto. Aumento do... Não, mas ele disse que o alvo prioritário seria o fundo de garantia. O ministro disse ontem de noite. Aumentaram exatamente o combustível, que é uma... Se atinge toda. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Entendeu? Pelo amor de Deus, será que não tem um jeito de se pensar alguma coisa? Né, Brigadeiro e Paulo, eu fico pensando um aumento de tributo sem sequer dar uma demonstração do tema de casa, sem extinguir uma empresa pública, sem reduzir a máquina pública, sem demitir CCs. Faz algum movimento no sentido de redução desse Estado parasitário. Mas o que é a CID? A CID é uma contribuição. E ela, como contribuição, ela não é considerada tributo, então ela é distribuída para os estados e para os municípios. Sem todo o dinheiro para o governo federal. Me permite um esclarecimento? Não querendo te corrigir, a CID é um tributo. Ela não é imposto. O imposto ele tem destinação obrigatória para os estados e para os municípios. Dizendo. E as contribuições... Por que se aumenta a contribuição para o governo federal fica com todo o dinheiro? Claro. É isso que eu estou dizendo. Essa foi uma das grandes distorções da Constituição Federal de 88, foi a criação das contribuições. As contribuições previstas na Constituição de 88
a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, Sim. e as contribuições de categorias profissionais ou econômicas e outras, como foi a da saúde, a CPMF, que seria para a saúde o CPMF, é exatamente isso que o Paulo está dizendo. Ela vem direto para os cofres da União. Não há a necessidade de distribuir para estados e municípios. Maquiavélico. Isso gera outra distorção. Afeta ainda mais o Pacto Federativo, que o governador Rigoto tantas vezes denunciou aqui. Pronto. Né? E faz com que governadores e prefeitos vão com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para o governo federal lhe alcançar alguma verba. Então, esse é um ponto que eu não sei como é que nós não conseguimos ainda discutir no Brasil. Se nós tivermos ministros da Fazenda, rentistas, oriundos de banco, nós vamos viver esse inferno. Porque qualquer governo tem só uma solução, ou duas. Ou tu aumenta o valor dos impostos, ou aumenta o número de impostos. Essa é a solução. Essa é a solução pragmática, ortodoxa, que todos os ministros da Fazenda de origem de banco têm. Simplista. São todos banqueiros. É muito simples, assim é de qualquer um. Ô Paulo, eu estive em Portugal e olhava os outdoor, vote para presidente da Câmara. Eu não estava entendendo isso. Aí na cidade que eu estava fazendo palestra, aí me explicaram, tu elege o presidente da Câmara e a cidade tem 7 freguesias. E 7 representantes das freguesias que serão secretários municipais. Então não tem nada de vereador, não tem nada disso. Tu elege os 7 secretários junto com o presidente da Câmara. Que simplificação do processo. Não tem toma lá da cá, não tem entrega de cargo por... Cada freguesia... E tudo isso... Eu sou mais o regime chinês, por incrível que pareça. Eu visitei na China a escola de formação de gestores públicos no Partido Comunista. Salas de aula de 7 lugares, todos com computador, chegam gravatados, bem arrumados. Aulas de toda ordem são encaminhadas para os Estados Unidos, tem convênios para se capacitar. Para a Inglaterra, para se capacitar. Eu conheci o prefeito lá em Surrey, e este prefeito, que já tinha passado por 2 cidades menores, que lá a cidade de Surrey tem 11 milhões de habitantes, o sonho dele, disse para nós, é ser prefeito em Xangai ou Pequim. Né? Porque é uma trajetória de meritocracia. Se ele é bom, ele continua. Se não, se é corrupto, já sabe o que acontece com ele. Né? É prisão perpétua ou até pena de morte. Se ele é capaz, ele vai evoluindo, ele vai melhorando na carreira política. É uma carreira a política. São gestores, né? Claro, são gestores. Tem escola de gestores. Aqui qualquer um é gestor. Está chegando o Denir Sequim falando. Agora não é mais o Capelari, é culpa do nosso, que esteve ontem aqui, o nosso presidente da IPTC. A culpa sempre foi do Capelari. Moro descobre 9 milhões em contas de previdência privada do Lula. De previdência privada do Lula? Vem mais coisa a caminho. O Lula tinha uma previdência privada dele de 9 milhões? Sei lá, boa previdência, hein? Sei lá. Fernando dos Santos. Previdente, homem previdente. A declaração do imposto de renda dele é 30 milhões. Né? Não vamos nos esquecer, 30 milhões. Só nas palestras. Não. A palestra são os outros 20 que não computam nesses 30. As palestras é do Instituto. Não vamos misturar as coisas. Né? Boa noite, Paulo Sérgio, grande bancada. Estou muito triste com a partida do grande Paulo Santana, como o chamava o Julio Iglesias, Pablo. Luiz Coronel faz um poema para o grande Paulo Santana, Regiane Mota. Não um poema, mas uma pequena crônica. Eu dizia que o Paulo Santana criou um personagem e ficou cativo desse personagem. Ele não era alguém, ele tinha a folia das ruas, ele tinha o alarido das ruas. Lia-se Paulo Santana não para concordar, mas sim para conviver com aquele personagem. E assim ele marcou um período da história e perguntou um jornalista para mim se ele deixa uma grande crônica literária. Eu digo não, ele deixa um grande retrato de uma época. Fenômenos como Paulo Santana, a história conta. Por exemplo, Balzac, Nelson Rodrigues, são homens que retrataram o cotidiano e deixaram um depoimento sobre o cotidiano de sua época. E o Paulo Santana era essa sabedoria, a tensão que havia dentro da sociedade, e ele encarou tudo, vamos fazer justiça, encarou tudo com uma cênica paixão. Tudo para ele era um espetáculo de paixão e alarido. Cênica e senil paixão. Então ele marcou ele era um homem que carregou o seu próprio espetáculo. Uma vez eu estou levando o Paulo Santana, ele pediu que eu levasse para uma marca.
E ele parou e disse assim, Luiz Coronel, não te perdoo, tu não me considera um gênio. E eu meio encabulado, eu disse, mas claro, Paulo, que eu te considero um gênio. Olha aqui, boa tarde, Paulo Sérgio. A melhor idade foi criada pelos donos de farmácia. O Luiz está dizendo. Eu acho que foi criada pelos publicitários. Hein? Como? A melhor idade. A melhor Chamar idade. as pessoas, os jovens há mais tempo, na melhor idade. E Denise Sequim, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Sabe Não esquentado, mas tivesse de mantém. Ele é um homem que manda sabedoria. Que o expediente vai até bem mais tarde. O expediente vai mais tarde. Onde é que tu vai fazer o expediente depois? Tem uns 2 lugares para jantar 2 vezes hoje. Mas, e não estou em campanha. E nem tem amante, né? Também não. Não, porque o episódio de almoçar 2 vezes. Bem esclarecido. É só no dia dos namorados. Não, Oi, Paulo Sérgio, quantos anos tem o Luiz Coronel? Pois tenho 69 e fui aluno dele. Técnico em publicidade, o Tácito. olha, eu vou te contar um episódio. Eu tinha uma namorada que Ele não vai dizer era nada. mais jovem, bem mais jovem do que eu, né? Era jovenzíssima, né? E vem vindo um senhor muito idoso, com dificuldade de caminhar. E eu pensei que era um abraço. Ele chegou perto de mim e disse, professor, foi meu aluno. Aí eu senti que eu estava fugindo da Bíblia. Paulo Sérgio, teu presidente teve 9.600.000 bloqueados em espécies, saques, olha, segues com a mesma paixão por ele? Ou esse valor o Lula não sabia? O Caio está perguntando. Teu presidente? Meu presidente, está dizendo que é meu presidente. Então tá, então é. Eu A já não estou esquerda tem que discordando. começar a se pensar sem Lula. Essa é a reformulação da esquerda, o renascimento da esquerda, a necessária esquerda. Mas não é o que A está acontecendo, parece. A força capaz de elaborar novas esperanças, quase sempre no mundo é a esquerda. Mas tem que se pensar sem Lula. Meu presidente já disse, o meu presidente da Nova República se chama Itamar Franco. Eu já disse aqui, foi o melhor presidente depois da Revolução para cá foi Itamar. Sim. Esse é o meu presidente. Liquidou a inflação, que estava em 80% ao mês. Namorou a modelo aquela... Fez uma transição absolutamente pacífica. Aquela Saiu foto do processo dela, de corrupção, conseguiu ajeitar o Brasil. Ele saiu bem. Muito bem. Não precisa ler no ar, só para lhe informar que encontraram mais 9 milhões em fundos privados do Lula. Então não é fundos de previdência. O que é fundos Fundos privados? privados. não é providência, é previdência privada. Claro, o Joaquim Dornelles está dizendo isso, mas não, por que eu não posso Eu ler tinha no ar? direito a ter uma previdência. Aí também eu estou achando que tem maldade aí. Mas vai aparecer mais. Não se preocupem que esses 9 milhões daqui a pouco vão se tornar troco. Infelizmente vão se tornar troco do chefe da quadrilha. Paulo Sérgio, hoje morreu um mito do jornalismo gaúcho, Paulo Santana, jornalista que cativava não só gremistas, mas os colorados, pelo respeito que tinha pelo Inter, Dilon, Camilo. Sabe a coincidência? Ontem fez 6 anos que morreu o Clóvis Duarte. Olha só, 2 jornalistas. No mesmo dia. Eu não lembrava disso. 6 Bom, anos. Bem lembrado. Foi 6 anos que morreu o nosso Clóvis Duarte. Ambos amavam muito sua profissão. Não tenha dúvida. E fizeram... o Clóvis criou um tipo de programa, um tipo de jornalismo seguido por muitas pessoas. Eu trabalhei 20 anos com ele. E era realmente o professor Clóvis Duarte, que hoje é nome de rua. Eu dizia para ele, não vou ouvir mais, pareço assim um cavalo ladeado. Eu dizia, ótimo, tu nunca vai ser, mas ponto, chega. Tem muita gente lembrando do Paulo Santana aqui. Não vou reclamar de nada, mas sim lembrar que perdemos um grande ícone da TV Gaúcha. Esta semana, nada mais, nada menos que perdemos o nosso querido Paulo Santana, que fez parte da minha adolescência quando assisti o Jornal do Almoço. Boa noite a todos. Multimídia. Por aí vai. Paulo Santana foi vereador dessa cidade também, tem que lembrar disso. Ele foi eleito pela Arena, né? Pela Arena e depois pelo PMDB. Pela Arena ele ficou de suplente, pelo PMDB ele foi titular, foi vereador titular da cidade de Porto Alegre. Paulo Sérgio, não concordo com o Temer no poder, mas colocar um político carioca agora no poder seria o fim da picada. Ernie Klasman. É contigo, né? Não, olha só. Pode ser carioca, paulista, gaúcho, não importa. Eu acho que A Lagoa não é perigoso. o problema não é a naturalidade, ou seja, a cidade que ele nasceu, mas é que estamos precisando, sim, de um determinado perfil que eu não vejo no horizonte político, principalmente em Brasília. Sim.
uma frasezinha do Gandhi. Não se muda a história mudando o retrato na parede. Sim, claro, pô. Não é? Não é isso. Precisa haver um grande tomado, alguém que represente um sistema de ideias, que mova esse sistema para um novo patamar. A discussão é essa. Nós não temos hoje, no cenário político nacional, alguém que possa fazer essa catalisação de esforços. Quem? José Sartori. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui agora. O José Ivo Sartori está fazendo um governo que poderá quebrar uma moda gaúcha. Ele está fazendo um governo que poderá levá-lo à reeleição, coisa que não acontecia aqui há muito tempo. E por que não, Planalto? Certo? Porque... Já tem até slogan para ele, para cima e para o alto. José Ivo Sartori no Palácio do Planalto. Certo? Olha só, o governador Sartori está no caminho certo, mas eu estou falando agora. Ele não tem ainda essa projeção nacional que possa fazer essa aglutinação de esforços. Não tem. Nós não temos nenhum nome. E me permite, Brigadeiro, eu acho que tem mais mas um outro... o Fernando Collor de Mello saiu das Alagoas, se elegeu presidente da República. Mas aí foi um fenômeno. Não. Olha só, eu o conheci, inclusive o visitei, certo? Acompanhando na época o meu comandante de Comar de Recife, certo? Ainda governador das Alagoas, caçador de marajás. Nunca caçou uma de marajás. Não foi ele que se elegeu. Ele foi O anti-Lula. Ele foi o anti-Lula e teve atrás de si. Nem existia Lula. Ele teve atrás de si. Lula não era ninguém. Morreu presidente da República, não era ninguém. Ele foi eleito por um grupo. Se fosse o Brizola. Mas o Brizola o apoiou, engoliu o sapo barbudo. E depois que engoliu o sapo barbudo, o PDT nunca mais foi o mesmo. É verdade. O PDT está se debatendo até hoje porque o Brizola disse que engolia o sapo barbudo. E perdeu a identidade. Claro, perdeu a identidade, sim. Vergonha aos deputados se venderem por cargos e dinheiro. Também somos responsáveis porque reclamamos e não exigimos mudança. Temos o que merecemos. É verdade, não sabemos votar. Inclusive, muito lixo nas urnas. Tem uma campanha muito interessante que a OAB tem feito há bastante tempo, que é voto não tem preço, tem consequência. E nós não exercemos o nosso direito de voto de forma correta. Nós não lembramos, às vezes, em quem votamos e não cobramos dos nossos parlamentares. Enquanto as partituras forem essa que está aí, ninguém vai tocar bem. Era isso que eu ia dizer. Ninguém vai tocar O Brigadeiro falava da falta de uma liderança. Mesmo que nós enxergássemos uma liderança no cenário, sem uma reforma política é difícil. A liderança é um portador de alguma ideia. Sim, mas é exatamente isso. A liderança não é um homem, não é um sobrenome. A liderança é alguém que carrega dentro de si uma mensagem. Vamos ver o caso do Collor. Naquele momento, uma mensagem precária, furada, mas era algo que empolgou, que se chamava Ele empolgou, ele não tinha nem partido. Mas ele empolgou com essa mensagem, que ia combater o Marajá, etc. PRN. Na falta de outra, serviu. Na falta de outra mensagem, serviu naquela hora. Mário da Luz de Camaquã, parabéns pela bancada. Sobre o aumento de impostos, de observar o que o ministro da Fazenda diz que tem que aumentar impostos, pois falta dinheiro para vários órgãos e funcionários. Bota a culpa na Previdência, mas o ministro nunca falou em acabar com o gargalo do governo, liberando verbas para deputados, senadores, para evitar julgamento e aprovar projetos. Aí tem dinheiro, acabar com o fundo partidário. Imagine a economia que teríamos. 500 milhões. Essa é uma excrescência, isso é um absurdo. 500 milhões. Um absurdo. Eles querem aumentar. E gasto sem controle e sem fiscalização do Tribunal de Contas. O fundo partidário gasta do jeito que quer o dinheiro. Paga-se cabos eleitorais. Aí não tem dinheiro, aí tem que aumentar impostos, hein, Calef? É verdade. É a única forma que eu vejo que é a mais velha, mais antiga e ninguém mexe nisso. E o ministro da Fazenda é um grande banqueiro, continua, saiu do banco de Boston, mas ele continua sendo um banqueiro, pensando como um banqueiro. Quando falta dinheiro, o banco dá um jeito de aumentar as taxas e ele faz assim com o povo. Faltou dinheiro, vamos aumentar. Ele não está muito preocupado com política, com a parte social. O banqueiro pensa no caixa. Então o ministro Meirelles... É uma política rentista. Ele não está pensando... Mas nem a parte boa aqui do banqueiro ele tem, que é de reduzir custo interno, de diminuir o número de funcionários. Não, ele está pensando isso, mas ele na hora de arrumar o caixa, ele vai e mete a mão onde tiver. Eu nunca vi uma palavra dele contra a corrupção. Nada. Nunca.
Não, temos que acabar com a corrupção, com a incompetência, com as obras mal feitas, as obras inacabadas, BNDES. as obras desnecessárias. Ele nunca falou nisso. Escuta só como é que ele se portou quando o Lula se elegeu presidente. O Lula se elegeu presidente pelo PT. O Meirelles fez campanha violenta contra o PT em Goiás e se elegeu deputado federal pelo PSDB. E foi ser ministro do Lula. E foi ser o ministro do Lula, Chefe do Banco Central. Então, vamos cobrar o que dele? Nada. Eu não Mas vivo aqui, com a morte de o ninguém. PSDB, principalmente a cúpula do PSDB na época, fez sim um tipo assim, um corpo mole. Fechou o olho. Fechou o olho. Inclusive não apoiaram o candidato do PSDB, que à época foi o Serra, não Isso. foi apoiado. É verdade. Certo? Isso aí é história, certo? Na minha avaliação. Por quê? Não, eu vou deixar esse sujeito ir, ele vai fazer um governinho, qualquer coisa, daqui a 4 anos eu volto. Certo? Mais ou menos a história da Dilma. Certo? Mais ou menos a história da Ela enganou Dilma. até o Lula, né? Certo? Então, não, por quê? Porque eles tinham exatamente um programa exato, sabiam exatamente o que fazer, como eles iam se espraiar dentro da máquina pública, e sabiam todos os passos e fizeram. Já vinham fazendo, né? E Já vinham fazendo. E fizeram Preparando, né? Vinham fazendo no Rio Grande do exatamente. Sul, começaram em Porto Alegre, instituíram Mas eu falo no Brasil como todo. Havia um projeto de poder que foi executado. Exatamente. Eu acho que a linguagem é essa, um projeto de poder. E nós demos sorte, eu acredito, porque nós, nos 47 do segundo tempo, nós fomos salvos pela queda da Dilma. Senão, hoje, nós estávamos numa Venezuela... Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que a história ficaria mais sadia se a Dilma fosse até seu último dia, até rimei. Porque aí tu teria um julgamento bem frontal, e ao passo com essa queda do governo Temer, com esse desprestígio, isso é como se fosse uma gangorra. Desce um, sobe outro. Vitalizou uma esquerda enferma. A queda do Temer vitalizou uma esquerda enferma. Terminou essa esquerda, está pensando, olha aqui. Eu não festejo, não fico feliz com a morte de ninguém, mas hoje morreu o Marco Aurélio Garcia, aquela figura que comandou as relações exteriores. Colega de faculdade. Foi encontrado morto no apartamento dele na República, lá em São Paulo. Ele, depois daquela cena, ele vibrando quando deu a notícia do acidente do avião, que não teria sido culpa da Infraero e tal, e aquela vibração que o Jornal da Globo pegou, foi uma pessoa que prestigiou os venezuelanos, prestigiou os países comunistas, Os bolivarianos afastou o Brasil. Acabou com a política internacional. Ele era Acabou com o seus Itamaraty. principais parceiros. Ele era o ministro das Relações Exteriores do Foro de São Paulo, que tomou o Brasil de assalto no governo Lula. Vamos botar nome nos bois? Estou falando aqui do Júlio de Gravataí. Nome nos bois. O Júlio falou bem. Mas é triste ter morrido, enfim, mas a gente não pode deixar de lembrar isso. Ilustríssimo senhor brigadeiro do ar, Raul José Ferreira Dias, com muito respeito, eu como senhor, fugiu aqui o que eu estava lendo. Se era elogio, Eu recupero. como senhor prestei serviço ao Exército como paraquedista. Pergunto, o Exército Brasileiro tem como prioridade básica defender o povo brasileiro e para isso foi instituído, e agora o senhor não entende que deveria intervir e cessar essa destruição da nossa pátria amada, salvaguardando assim a população? Como é o nome do nosso telespectador? É o Milton. Milton Lacal. Milton, muito bem. As Forças Armadas como um todo agirão de acordo com o artigo 142 da Constituição, lei complementar, não darão nenhuma, nem Marinha, nem Exército, nem Aeronáutica, darão nenhum passo que não esteja de acordo com a Agora, lei. eu vou fazer uma pergunta de 64, não tinha também esse mesmo... Olha só, as leis eram outras, o tempo... Não. Eu acho- Constitucionalmente, as Forças Armadas tinham as suas atribuições e era comandada pelo presidente da República, então, João Goulart. E aí não obedeceu o Olha só, eu acho que não é justo, não. E eu quando acho caiu que não- Dom Pedro II? Sim. Quando caiu Dom Pedro II, proclamação da República. Sim,
Sim, foi feito. O tempo era outro. Não. O Deodoro da Fonseca não era doentão. Porque, olha só, aquelas pessoas foram formadas de uma maneira, certo? Hoje a formação... Quer dizer que lá não se obedecia, agora passou o tempo, as pessoas são absolutamente ajustadas. Olha, os militares fizeram a proclamação da República, fizeram 22, fizeram 30, 32, certo? Quem mais? Certo? 2 vezes, eu repito essa história, filho de Dom Pedro II disse, meu pai, onde estão teus generais? Em relação ao Deodoro e em relação ao Floriano. Na queda do Jango, também a frase, do Getúlio, meu pai, onde estão teus generais? O Amauri era, inclusive, padrinho do filho do Jango. Isso. Ou seja, o Exército, quando sentiu que era um momento histórico, que era seu dever, certo ou errado, mandou as favas Mas ali não se cumpriu a Constituição. Mandou as favas tal de Constituição. Mas era um momento outro. Paulo... Como momento outro? Sim, claro. Nós estamos em 1964, nós estamos em 2017. Sim, mas... 2015. Mas vem cá, o senhor acha que o processo de corrupção daquela época era maior que a de agora? Naquela época, os Estados Unidos incentivavam as chamadas revoluções. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil. Eu acho que lá nós estávamos subservientes. Não era isso. Acho que não. Vamos ser históricos. Paulo, dá licença, vamos ser históricos. Ele está fazendo o papel dele. Dá licença, Paulo. Eu não estou provocando. Paulo, é uma realidade. Naquele momento, O que eu estou dizendo é verdade. naquele momento, os Estados Unidos, como líder do hemisfério, sentiu medo que se reproduzisse o processo cubano. Aqui. Então, na medida que havia esse temor, criou-se uma grande aliança entre exército argentino, exército uruguaio, exército brasileiro, exército paraguaio, ou seja, de combate, chileno principalmente, de combate a essa tendência de adesão socialista. Comandado pelos Estados Unidos. Não, comandada não. Mas, eu quero dizer, pode parecer que eu sou militares. Eu fui inteiramente a favor da revolução. Eu estou dizendo tudo. Eu acho que quando precisa fazer intervenção, tem que fazer intervenção. Eu não estou dizendo, não. Eu só estou dizendo. É o brigadeiro que acha que eu não quero é que se negue. Não, eu já discordo redondamente do Paulo. Eu acho que qualquer rompimento constitucional é um atraso na vida de qualquer país. Mas naquele momento, 64, ou nós íamos ter um golpe naquele formato, ou nós íamos ter um golpe de esquerda. É isso. Porque o momento era outro. Era bipolar. Guerra Fria. O mundo era bipolar, o mundo não é mais bipolar. Mas qual é o golpe de esquerda naquele momento que aconteceu? Poderia se instaurar Como se instaurar? De jovens afoitos, com tudo tinha menos de 40 anos, era uma gurizada ideológica. Ok, mas se conseguissem chegar ao poder, instaurariam uma ditadura. Sim, e tinha dinheiro russo por trás daquele movimento. E historicamente... Então 1-0 para os Estados Unidos. Não, tia, não é questão... Não é uma questão de Grenal isso. É uma questão de você analisar historicamente. Sim, naquela época tinha uma bipolaridade no mundo. Que nós não temos hoje, Paulo. Eu acho que nós não vivemos essa bipolaridade. Não, os Estados Unidos com Trump está aliado ao Putin. Não. Paulo Sérgio, a Rússia não é a esquerda, a Rússia é uma máfia de direita. Hoje é uma ditadura. Agora, eu acho que o Exército e as Forças Armadas teriam um papel importante no Brasil. Se voltasse como antigamente, de ser obrigatório servir ao Exército, servir às Forças Armadas para os jovens. Não é mais obrigatório, ninguém mais vai. Eles tiraram... vai? Tem fila para entrar. Porque não tem dinheiro para manter. Tem dinheiro para manter. Tem fila para entrar. Hoje tem mais jovens querendo entrar do que jovens querendo sair. Se dessem dinheiro para as Forças Armadas receber esses jovens durante um ano, pode ter certeza que há uma causa, só isso ajudaria muito a baixar a criminalidade. Colocaria disciplina. O que está faltando para o jovem brasileiro é disciplina. Para o povo também, para os mais velhos, não é só para o jovem. A disciplina, um anozinho de serviço às Forças Armadas, pode ter certeza que diminuiria muito essa confusão de droga, assassinato, essas loucuras. Pois é, veja como são as coisas. O nosso Fernando Henrique Cardoso, neto de general, filho de general, socialista familiar, acabou com os ministérios militares,
desincorporou soldados saindo. Para mim, foi um dos momentos mais tristes das Forças Armadas, soldados saindo em meio à incorporação do quartel, porque ele não deu dinheiro, não tinha orçamento para as Forças Armadas. Isso foi ideológico, eu acho. É bizarro. Foi uma vergonha. Mas isso foi construído, né? Isso foi construído. Nós temos esse problema. Socialista, ele quis mostrar isso. E não só ele, como a sequência dele. E nós vemos... Ele apoiou o Foro de São Paulo. Senão, Calef, que tem que falar mais alto. Senão Não, perdão. Eu peço perdão. Não tem porque... Não. Pedir perdão, mas é que infelizmente, não só lá, como nós começamos ainda com o governo PT no estado do Rio Grande do Sul, distribuindo a Brigada Militar, a Polícia Civil, nós temos hoje um problema absurdo para poder restaurar o que foi quebrado nos últimos anos, as escolas quebradas. A ideologização, né, dessa estrutura toda. E também depois com todo o governo federal também destruindo por incrível que pareça, a única coisa que nos últimos tempos melhorou muito foi a Polícia Federal e que agora está sendo novamente enfraquecida. Né? Por quê? Porque está atingindo aonde não deveria atingir pela visão, né, dos políticos. Então, é um grande problema que nós temos, é que se realmente nós fôssemos novamente para restaurar... Tem uma cadeira que é a cadeira mais importante para mim, que se perdeu ao longo dos anos, porque se dizia que era uma cadeira militar, que era de moral e cívica. Nenhum menino ou adolescente ou adulto acima de 25 anos sabe cantar o hino nacional. Mas até não sabe, uma na hora porque não errada. tem noção do que é. Eles cantam o hino nacional. Não, sabe quem é que canta o hino nacional? É os que invadem a Câmara, o que invadem o Congresso, o que está fazendo um protesto. Eles cantam o hino nacional de uma forma errada. Desrespeito. Mas é um absurdo. E quando tu fala em moral e cívica, se remete à ditadura. Não, simplesmente hoje nós temos que ter civismo. Né? Mas aí nós chegamos no problema maior, que é a falta de educação, de investimento em educação básica, porque não é só isso. Eu tive uma experiência dando a cadeira de introdução à ciência do direito numa universidade, e o nível que os alunos chegam no primeiro semestre é um negócio assustador. Escreve saudade de ser cedilha. Exato. Não sabem formular uma resposta numa prova escrita de 3 frases. Não tem noção mínima de história de fatos que aconteceram há 3, 4, 5 anos atrás. É incrível, não lê jornal, não se informa. Se não pode rodar. Isso mais uma questão construída para destruir. Criou-se a ideia de quanto menor o índice de reprovação, mais eficiente a escola. Aí oficializou-se uma mentira. Tu lembras de um nome que está aí ainda bem presente, nosso querido amigo Marco Aurélio Barbosa Leal, ex-presidente do Tribunal de Justiça. Marcão. Ele dizia aqui no programa: eu tenho saudades dos 3 poderes, Exército, Marinha e Aeronáutica. Estou falando de presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que dizia aqui. Vamos agora com saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, meu querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. Cura-se. Obrigado ao doutor Gilberto Schwartzman. Meu nome é Volney La Roça. Adoro os bons debates de vocês. Me manda um abraço da bancada. Tá aí o abraço aí. Manda um abraço pro La Roça. Então, um abraço, La Roça. Tu que sabe abraçar bem. O ser humano nasceu agitando os braços em busca de um abraço. Algumas pessoas dão esse abraço, outras não conseguem. Tu te lembras dos sobrinhos do capitão?
A revista em quadrinhos? Sim. Eu já conheci tanta sobrinha do Luiz Coronel, que eu vou sobrinha do Coronel. Nem vou dizer qual era a faixa etária aqui. Essa revista aí eu não me lembro, hein? Eu não lembro. Há bem tempo essa aí. Ao Coronel ninguém... Boa noite, sou Alberto. Os impostos aumentando, o Temer gastando todo o dinheiro com emendas e o pessoal pensando no Lula que já está respondendo. Mas o Lula está com 30 e poucos % na pesquisa. Não subestime. Aqui em Porto Alegre começou a... Tomara, Deus lhe ouça. Sabe por que a pesquisa está acontecendo? Para não cair o Temer. Faz a pesquisa, o medo do Lula faz com que todo mundo se una ao Michel Temer. Não está. Vamos agora ao ponto final com Gimo FCDL que começa. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Bom, agora vem uma contra o Paulo Santana aqui. Paulo Santana xingava todo mundo na RBS atrás da amizade que tinha com os patriarcas daquela emissora, Adelar Freitas. Também é verdade. Isso era briga de família. Também é verdade. Briga de família. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, seu ponto final. Hoje eu queria dar um especial abraço a todos os nossos amigos da Força Aérea Brasileira, porque hoje é um dia especial, dia 20 de julho, hoje comemorou-se o 144º aniversário do patrono da aviação brasileira, Alberto Santos Dumont, que foi um brasileiro ímpar, que em 23 de outubro de 1906, na França, no campo de Bagatelle, encantou o mundo, porque pode o americano falar dos irmãos Wright, de todo, mas ele foi o primeiro que construiu um mais pesado do que o ar, que decolou com meios próprios e pousou com meios próprios. Então, é um fato, isso é fato, com todo o marketing americano em cima dos irmãos Wright, mas o voo de 1906, esse voo, realmente é o marco do desenvolvimento. Ainda tem um detalhe, os Wright patentearam e Santos Dumont ofereceu a sua invenção ao mundo. Mas aconteceu a mesma coisa com o rádio, com o padre Orlando de Moura. Certo. Ele não patenteou, a patente dele não foi aceita. Era um padre aqui de Porto Alegre. Luiz Coronel, seu ponto final. Eu quero apresentar minhas divergências. Em primeiro lugar, a melhor experiência política do século XX foi a social-democracia. Juntou os apelos de solidariedade, de compromisso social do socialismo ao empreendedorismo da economia de mercado. Foi uma fusão muito bem sucedida e os países que adotaram a social-democracia são os mais prósperos do século XX. Segundo lugar, segunda premissa, acho que ser anti-PT não constrói nada. Chega de não, o Brasil está precisando de um sim. Tão só ficar com a recusa ao PT não é uma postura criativa, é uma postura estagnada. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente de um sim, de alguém que reproponha, porque a negação já está pronta. Nosso vereador Denis aqui, seu ponto final. Eu acho, ao contrário do Coronel, eu acho que o início de mudar é dizer, ó, o PT nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca Isso é o mais. começo para mudar tudo. PT nunca mais. Mas eu quero fazer o meu ponto final aqui com os ouvidos do governador Sartori. Por que eu digo os ouvidos do governador Sartori? A sociedade toda está clamando há 2 anos e pouco, desde quando ele assumiu, por mais segurança. Mais segurança, mais segurança. Todos nós queremos mais segurança. E hoje foi dado a largada para amanhã mais de 1.000 soldados, novos soldados da Brigada Militar, para dar mais segurança para todos nós gaúchos. Ontem e hoje. Mesmo apertado de dinheiro, sem dinheiro, quase sem dinheiro, aí mostra a prioridade que o governador Sartori está dando no seu governo. Prioridade com as últimas atitudes do governador, mostrou que a prioridade não só nossa, não só das famílias, de protegermos as famílias, a prioridade do governador Sartori também é a segurança. Por isso que eu queria fazer aqui o meu louvor à capacidade do governador de ouvir a sociedade. Gustavo Calef, nosso presidente da Associação Leopoldina Juvenil. Meu ponto final é amenizando aqui, falando pela nossa Associação Leopoldina Juvenil, né, dar um abraço a todos os amigos hoje no Dia do Amigo,
o nosso bem lembrado. doutor Gilberto Schwartzman, nosso sócio e meu grande amigo. Né? Então, um abraço a todos e que realmente a gente consiga ter um mundo melhor. Raramente eu não estou falando sobre segurança, estou falando dessa vez pelo nosso clube. Então, realmente gostaria de amenizar e dar um abraço a todos os nossos associados, a todos os telespectadores. Parabéns pela nossa, e amigos pela nossa Leopoldina. Muito obrigado. Doutor Leonardo Lamacchia, seu ponto final. Paulo Sérgio, telespectadores, colegas de bancada, foi um prazer mais uma vez ter participado aqui e o Calef tentou dar esse fim leve, mas infelizmente o meu ponto final é de tristeza pela morte do filho do Genaro, a quem eu estendo novamente um abraço, de tristeza pela perda do Paulo Santana, porque eu sou gremista e me criei e me tornei mais gremista ouvindo Paulo Santana. Vamos sentir falta das suas polêmicas, das suas loucuras e das suas genialidades. E tristeza também por ver esse cenário que o Brasil está vivendo e agora aumento de carga tributária. Então, o meu ponto final é de lamentar o dia de hoje. Então, aqui, ó. Paulo Sérgio, gostaria de saber a opinião do Brigadeiro a respeito do que disse o deputado federal do Mato Grosso, que é gaúcho em Porto Alegre, Carlos Marum, aí no programa na sexta-feira, dizendo que cada militar da ativa tem 30 aposentados com salário de 30 mil reais. Não, ele se referiu às polícias militares. Nós sabemos quanto ganha o oficial general. Olha só, eu assisti o programa e lamento muito que um gaúcho hoje, lá no Mato Grosso, possa vir aqui e falar, porque ele não sabe do que ele falou. Ele não se referiu aos... Ele não sabe. Ele não se referiu às Forças Armadas. Ele não sabe do que ele falou, infelizmente. Ele não se referiu às Forças Armadas. Pode ser. A polícia militar é militar? Não, ou é força auxiliar? Não, a polícia, ainda pela nossa Constituição, é uma força auxiliar, do Exército. Do Exército? Do Exército. Não são militares? Não, é uma polícia militar. Bom, deixa pra lá. Quando eu digo a palavra amigo, minha alma abre os postigos. Amigo é um código sem artigos. Amigo não vem para colheita, vem plantar o trigo e a sua presença é doce como os figos. O mundo não pode te magoar, pois tens um amigo e o seu abraço é um abrigo. O Luiz Coronel segue a cartilha do Veríssimo. É um esquerda caviar e tem a cara de pau de defender o Lula, o Caio. Eu não está defendendo. Em nenhum momento fiz defesa do Lula. Acho que o Lula é um episódio superado na história do Brasil, se quiser dar novos passos. Depois dessa poesia linda do Caio, nem devia ler. Não, o Coronel faz justamente o contrário. Ele disse que o Lula acabou. Eu digo que a fase isso. Essa fase histórica. Sobre o caso de importar o povo, hoje é o caso desse imbecil do Bolsonaro, está dizendo aqui o Paulo. Como é que é? Pelo amor de Deus. Não. É porque é que nem aquela história do caricato. Né? Se cria um personagem e se vive o personagem. Entendeu? Com todo o respeito que tenho, certo? A figura do deputado, mas não é... Senador? Certo? Não é o deputado. O Bolsonaro. Não é uma figura para liderar o que o Brasil precisa. Não é. Os servidores recebendo salários parcelados e ouvir da bancada que o Sertori está fazendo um excelente governo para ser reeleito. Nossa, ele não vai ser reeleito nunca, o Cristiano Fidelis de Osório. Pergunta se ele é funcionário público. Todo o respeito que eu tenho para os funcionários públicos que trabalham, que são muito sérios. Agora, na empresa privada, se paga o salário no 5º dia útil do mês. E 90% dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul, 90% recebem antes do que os funcionários da iniciativa privada. Alci de Erechim, pelo amor de Deus, brigadeiro, não induz os gaúchos ao maior erro, eleger Sartori. Não, mas eu não estou. Eu fiz uma análise fria. Eu não quis reeleger, eu quis botar ele lá no Planalto. Não, olha só. Qual é o maior defeito do Sartori? Colocar uma questão que o Brasil não faz. Reforma. O brasileiro só faz reforma do apartamento de praia. Não, o brasileiro vota emocionalmente em reforma, mas quando se fala em reforma, ele é contra. As posturas anti-reforma se arrastam desde o Jean Goulart há 50 anos atrás. O Reinaldo Gomes, que é marechal aqui, ó. Parabéns pela bancada, senhores. Luiz Coronel é um eterno piá. Me desculpe, mas se não tiver 5 estrelas no ombro, ele quer um marechal, né? Jamais sairemos da lama, Reinaldo Gomes. Ele quer dizer 4 estrelas. Sim, não, pode ser um marechal, mas o problema não é esse. Marechal não tem mais, já morreram todos. Não, é porque é um posto que só existiria em caso de conflito. Mas qual é a diferença do marechal de campo e marechal de guerra?
Não. O marechal do Exército, né, que é o marechal de Não, tem de campo e tem de guerra. Não, tem o marechal do ar, né, tem o almirante na Marinha, que é um... Mas o campo, não, eu quero saber campo e de guerra. Não, mas não tem, marechal de guerra não tem. Não tem. Olha. Não tem. Como posto do Exército não tem. Não, mas teve. Não tem hoje. Sim, marechal não tem hoje, mas teve. Querem medir o tamanho da crise, cruza a Avenida Farrapos, de ponta a ponta em horário comercial. Sentirão a tristeza de ver os sinais de uma cidade morrendo economicamente. A Copa do Mundo foi o maior engodo nacional, Carlos Eduardo. É verdade. Eu só quero a tua opinião, Calef, sobre a questão da Copa do Mundo. Olha, eu nunca tive nenhuma expectativa com relação à Copa do Mundo e imaginei que ela viesse para nos atrapalhar. E ela nos atrapalhou. Só que foi vendido. Absurdamente. Um desastre para um maior desastre. E era um desastre apontado. Ainda mais que já foram lá para conseguir a Copa do Mundo com as construtoras junto. Exatamente. Estamos encerrando então o Papo Debate. Obrigado, Inês Aquim, Luiz Coronel, Brigadeiro Dias, obrigado, presidente Calef, obrigado. Lamáquia. Deu para responder nem 10% dos nossos WhatsApps. Mas vem aí as principais notícias do dia na sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.